Alô, amigos. Hoje é o dia 23 de maio de 2025. Eu sou José Inácio Werneck, estou em Avon, Connecticut, Estados Unidos, e começamos agora, ou começo agora, o programa Yes, Nós Temos Bananas, por enquanto, sem a presença do Carlos Eduardo Novaes, que está em Pedro do Rio, Rio de Janeiro, Brasil, mas está com problemas técnicos. O problema lá parece que com a senha do seu computador. Estamos aguardando que ele entre no ar a qualquer momento. Eu tinha separado alguns assuntos aqui e deixei para ele falar sobre o que acontece no momento com o futebol brasileiro, a CBF, a chegada do Carlo Ancelotti, a eleição do novo presidente da CBF, essa confusão toda que não é surpresa para ninguém, está acontecendo no Brasil. Agora, aqui nos Estados Unidos, eu não sei no momento se o que nós vivemos é uma tragédia grega ou uma chanchada da Atlântica, a Atlântida, aquelas antigas com o Grande Otelo e Oscarito, porque ainda outro dia tivemos aqui na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos uma cena absolutamente ridícula, porque a senhora secretária de Segurança Doméstica, isto é, o cargo que equivale ao posto de ministro no Brasil, do governo Donald Trump, mostrou, perante um depoimento na Câmara dos Deputados, que não sabe o que é habeas corpus, quer dizer, um direito que vem desde os tempos da Magna Carta na Inglaterra, isso centenas de anos, um princípio fundamental do direito. Essa senhora lida com assuntos de direito, assuntos legais, e perguntaram a ela o que vem a ser habeas corpus, que significa literalmente tenha o corpo, em latim. E ela disse que habeas corpus era o direito do presidente Donald Trump ter o corpo dos imigrantes e deportá-los para a Venezuela, para El Salvador, para a África, para algum lugar. E então uma representante do Partido Democrata falou: minha senhora, não é nada disso. O habeas corpus é o direito que tem o cidadão de comparecer pessoalmente ao tribunal que o julga ou perante o juiz e, pessoalmente ou através do seu advogado, se defender. Isso é o habeas corpus, é o direito fundamental da Constituição americana e da Constituição de todos os países civilizados. E esta senhora não sabia isso, mas também não admira, porque o nome dela é Christy Noem, se não me engano, se não me falha a memória. Exatamente. Ela agora está numa batalha contra a Universidade de Harvard, a mais prestigiosa universidade dos Estados Unidos, prestigiosa e prestigiada, e uma das mais famosas, prestigiosas e prestigiadas do mundo inteiro. E ela está agora, além de outras coisas, o governo Donald Trump está em guerra judicial contra a Universidade de Harvard, retirando fundos. Agora, o governo Trump, através dessa senhora, está querendo proibir a Universidade de Harvard de ter estudantes estrangeiros. Quer dizer, isso é mais uma vantagem para os Estados Unidos e para Harvard, é claro, para o prestígio dos Estados Unidos no mundo inteiro, é ter estudantes de todos os países do mundo que procuram vir a Harvard, frequentar Harvard, adquirir os conhecimentos, depois voltar aos seus países ou ficarem nos Estados Unidos, iniciando negócios nos Estados Unidos, trabalhando em grandes empresas dos Estados Unidos, ou voltarem para seus países e levarem essa mensagem do que é Harvard, do que eles aprenderam com Harvard. Quer dizer, é mais uma ligação de Harvard e dos Estados Unidos com o resto do mundo, como é também o caso da USAID, né, aquela agência de ajuda dos Estados Unidos, que é o chamado soft power, que é o prestígio que os Estados Unidos adquirem ao colaborarem com outros países. Mas o Donald Trump está contra tudo isso, e essa senhora, que é de uma ignorância absoluta, está também contra os estudantes estrangeiros em Harvard. Já perderam, já houve a Harvard já entrou na justiça, já perderam, o juiz impôs uma suspensão dessa suspensão, se bem que o que vem acontecendo no momento nos Estados Unidos é que o governo Donald Trump não obedece nenhuma decisão judicial. Os juízes dizem que ele não pode deportar imigrantes ilegalmente e ele continua deportando os imigrantes ilegalmente.
E agora, no caso aí de Harvard, vamos ver o que acontece. Isso tudo vai acabar batendo na Suprema Corte dos Estados Unidos, e ele conta com o fato de que a maioria da Suprema Corte dos Estados Unidos é conservadora, mas isso não significa que ele vai acabar ganhando, porque os absurdos realmente têm que, em um determinado momento, chegar a um fim. Esse é um dos assuntos que eu teria para debater com o Novaes. E outro assunto que eu gostaria de abordar é a cômica reunião que se realizou 2, 3 dias atrás na Casa Branca, que é a sede do governo dos Estados Unidos. Deixa eu ver aqui se o Novaes está entrando. Está entrando. Vamos admitir aqui a presença do Novaes. Alô? Vamos ver aqui. Ué, subiu de novo. Não, está aqui. Está entrando aqui afinal. Alô, Novaes? Você tem que tirar o. Você está mudo até o momento. Parece que realmente. Alô, Novaes, pode falar. Agora, pode Opa, ser? tudo bem, tudo bem. Pô, É, isso aqui é uma floresta amazônica, rapaz. A eu Marta, estava explicando aqui, você estava com problemas de computador, não é isso? completamente, É, completamente. Estava aqui perdidaço é. nessa floresta amazônica que é a internet, pô. É, Mas vai lá. Onde é que você diz aqui, estava? eu estava com medo que a gente não estivesse gravando, mas diz aqui que está gravando. Novaes, eu estava explicando aqui a última palhaçada que aconteceu aqui nos Estados Unidos foi a reunião do Donald Trump com o presidente da África do Sul, o Ah, senhor um Ramaphosa, absurdo. em que o Donald Trump, sem mais nem menos, começou a mostrar um vídeo falando sobre o que eles chamam o genocídio na África do Sul, 1.000 fazendeiros brancos mortos, assassinados pelos negros sul-africanos. E hoje se sabe que aquele é um vídeo que foi feito da Guerra Civil do Congo, não tem nada a ver com a África do Sul. Quer dizer, mais uma vez, o Donald Trump aparece com ideias inteiramente estapafúrdias, mente descaradamente, e segue em frente, porque você sabe qual foi a repercussão disso? Nenhuma. Hoje se sabe que o vídeo é uma impostura e fica tudo por isso mesmo, como ficou por isso mesmo o fato que eu acabei de relatar aqui, de que a secretária de Segurança Pública dos Estados Unidos, cargo que corresponde a um ministro, não sabe o que é o habeas corpus. Quer dizer, isso é um princípio fundamental do cargo que ela exerce. E você poderia pensar, então ela vai ser demitida imediatamente pelo Donald Trump. Não, não aconteceu rigorosamente nada. E E a a questão última lá de Harvard? E a questão de Harvard, a lá que não questão de pode Harvard mais eu também já aceitar estudante? falei. Donald Trump resolveu proibir estudantes estrangeiros através dessa mesma senhora. A justiça já disse que ele não pode fazer isso. E eu estava falando isso tudo no fundo, vai acabar na Suprema Corte, mas até lá, É, o Donald Trump vai levando, vai levando, vai levando e cometendo essas barbaridades. Mas eu gostaria que você me falasse um pouco, porque eu já citei isso, sobre o que se passa aí com a chegada do Carlo Ancelotti, a eleição do novo presidente da CBF, o que está acontecendo? é, é aquela coisa, né? Eu até escrevi um texto agora e publiquei no Facebook de uma conversa hipotética do Eu Rodrigo vi, estou com ele aqui Caetano. na minha frente. Pois é, do Rodrigo Caetano com o Ancelotti em Ancelotti. O Roraima. Ancelotti vindo para o Brasil. O Ancelotti chega depois da manhã, se não me engano. E parece que Exato. já vem com uma série de nomes aí. E estava querendo incluir, inclusive, um nome da Roraima, né? De Roraima. É. Mas durante o voo, inclusive, ele perguntou ao Rodrigo Caetano, porra, qual é o grande time de Roraima? E ninguém sabe qual é o grande time de Roraima, mas o presidente da Confederação Brasileira de Futebol vai ser de Roraima, um É. médico que não tem a menor relação com o esporte, porra. A É. relação dele com o esporte é ser vice do pai, que está há 40 anos quarenta e tomando, cinco eu soube. tomando conta da Federação Roraima. Roraima, em suma. Roraima de futebol. Pois É. é. É a única ligação que ele tem com o futebol é através do pai. É um absurdo isso que acontece.
Inclusive, no final da crônica, eu digo isso. Eu digo que o Ancelotti está preocupado que, dentro do gramado, o futebol represente a mesma coisa do que está sendo fora dos gramados aqui no Brasil. Eu ia falar em quatro linhas, mas o tal do Bolsonaro desgastou tanto essa história de dentro das quatro linhas que eu nem citei quatro linhas, porra. Tive que procurar uma outra forma de explicar a coisa. Mas é um absurdo isso, né, Zé Inácio? É um completo absurdo. Pegar um cara lá que é médico e que não tem relação com o Parece futebol. que ele tem uns problemas legais, né? Parece que é Tem um um problema, ele problema está aí. sendo Aliás, processado pelo aliás, se Tribunal de tiver Justiça. esses problemas todos, estará apenas seguindo o que é a rotina da CBF, né? Há quantos Claro, anos claro, de claro. escândalos da CBF? É verdade, ele tem um problema lá, ele está pendurado lá no Tribunal de Justiça do Estado, lá de Roraima. Você sabe que Roraima, que Boa Vista, que é a capital de Roraima, fica no hemisfério norte, né? É. Tem Fica no uma parte hemisfério do norte, Brasil que fica no hemisfério norte. É. fica acima da linha do Equador, pô. É um É. negócio inacreditável. Roraima está lá em cima. E na texto que eu escrevi, Não, inclusive, Roraima eu não tenho muita certeza, mas Boa Vista está, Amapá está, em suma, o Brasil tem uma parte acima da linha do Equador. Mas não, tudo lá Roraima na área também, amazônica. Boa Vista é a capital de Roraima, pô. E É, está acima da linha do Equador. Agora, é, o que acontece com o Samir Chaud, não sei como é que se pronuncia esse X aí, Chaud, é. Saúde, pois é, Saúde, não sei. está sendo processado pelo Tribunal de Justiça porque ele participou da falsificação de documentos para simular serviços médicos inexistentes. É, Então, isso está rolando lá no tribunal. Não vai dar em nada porque a família dele lá é dona de Roraima, as irmãs, e é, todo mundo é muito bem arrumado, os cunhados. Isso é. aí provavelmente não vai dar em nada. Mas é um absurdo que venha de um estado que não tem a menor tradição de esporte essa nova presidência da CBF. Você sabe quanto é que ganha? Não sei se vai continuar ganhando a mesma coisa. Um presidente da CBF por ano, 5 Não. milhões de reais. Quanto? 5 milhões de reais 5 milhões. ganham por ano. É. E esses presidentes de federação, que fazem parte da diretoria da CBF, também ganham um caminhão de dinheiro. Pô. E na matéria que eu escrevi, na crônica que eu escrevi, o Ancelotti fala durante o voo, né, que eles estão vindo para o Brasil, para o Ancelotti tomar posse da seleção brasileira, ele pergunta para o Rodrigo Caetano se o Edinaldo foi demitido, foi demitido. E o Rodrigo Caetano diz: não, ele foi demitido porque o Gilmar Mendes, que é um dos nossos ministros do Supremo, cansou de tentar segurá-lo no poder. E quem Porque é? Ah, em 2022, ele tinha sido deposto e o Gilmar Mendes botou ele de novo no cargo. Agora, o Gilmar Mendes novamente botou ele numa decisão monocrática no cargo. Mas quando foi para o plenário, parece que a plenária não apoiou aí a decisão do Gilmar. E eu não sei se o Edinaldo fez alguma malcriação com o Gilmar Mendes, que o Gilmar acabou entregando ele. E vem cá, explica aí para o respeitável público, quem é Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano é um diretor da CBF, diretor de seleções masculinas. Ele é que cuida, então, da contratação do Ancelotti. Ele é que cuida, parece que ele que, inclusive, que foi lá para a Itália ou foi lá para a Espanha, enfim, sei lá É, onde, para a Europa, para conversar com o Ancelotti. Ancelotti. Parece que ele vai permanecer no cargo. Ele É. já vem de algum tempo, ele é funcionário da CBF e é tido como um dirigente que é responsável pelas seleções masculinas da CBF ou do Brasil, né? Seleção masculina aí é desde sub-15 até os profissionais. Pelo que eu estou sabendo, o Ancelotti, você falou aí depois de amanhã, não sei se é depois de amanhã, pelo que eu estou sabendo, ele desembarca no Brasil dia 26, acho que dia 26 é segunda-feira. Em suma, está para chegar aí no Brasil e vamos ver o que vai acontecer, né? Agora, Adalvaldo, eu queria dizer o seguinte, o nome do nosso YouTube, nosso podcast, Yes, nós temos bananas, está Ah, mostrando cada vez mais que é bem apropriado. Sabe por quê?
Porque é o seguinte, o governo Donald Trump está numa verdadeira guerra contra a chamada indústria de energia limpa. Ele quer Aham. apenas extração de carvão e petróleo, mais nada. Ele está acabando com tudo que havia aqui nos Estados Unidos de energia solar, de energia eólica, até mesmo energia nuclear. Ele está acabando com tudo isso. Ele quer apenas petróleo, carvão. E outro dia saiu uma notícia que a gradual elevação da temperatura média no planeta vem fazendo com que certas, digamos, espécies de agricultura estejam mudando de cenário, estejam se transportando para outros lugares. E uma delas é a plantação de bananas. Então, os países mais afastados do Equador estão já em condições de ter plantações de bananas. E acontece o seguinte: os Estados Unidos já têm plantação de bananas no Havaí, isso já há muito tempo, como também tem plantação de café, porque o Havaí fica na zona tropical, mas também na Flórida. Agora, com a elevação gradual de temperatura, o que se noticiou aqui outro dia é que estados americanos como Alabama, Mississippi, Louisiana, que ficam no sul, mais ou menos Ali no Golfo do México, né? no Golfo do México, exatamente, vão passar a ter plantações de bananas. Então, cada vez mais, isso aqui está virando a República das Bananas, assim como o Brasil, porque é uma expressão pejorativa muito antiga dos Estados Unidos, de países que não funcionam, onde impera a desordem, a corrupção, que são repúblicas das bananas, Banana Republics, é o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, no governo Donald Trump, porque, inclusive, em matéria de corrupção, não vai, ontem houve, num dos clubes de Donald Trump, ele tem diversos, né? Um famoso jantar para os bilionários, aqueles que mais investiram na criptomoeda do Donald Trump. Então, estavam todos eles lá, foi uma coisa especial. Quem mais investiu foi recebido com grande pompa, não sei o quê. E um deles é uma história muito curiosa. Esse cidadão, ele é um chinês que adquiriu nacionalidade uma dessas ilhas do Caribe, Saint Kitts and Nevis, São Cristóvão e Neves. Em exatamente. português é São Cristóvão e Neves. Exatamente. Então, ele tem nacionalidade, claro, por conveniência financeira, ele tem nacionalidade dessa ilha. Esse cidadão ficou famoso porque, entre outras coisas, não sei se você se lembra que houve recentemente uma exposição de arte em que o primeiro A prêmio. banana, a história da banana que ele comeu. O cidadão botou uma banana na parede, presa com. Como é que Só chama? presa com um prego, digamos. Com essas Uma coisas fita elásticas. durex. É. E ele adquiriu isso por dois. Vamos ver aqui exatamente quanto ele pagou, só para questão de exibicionismo. Veja só, ele pagou Alguns milhões de dólares. Alguns se- milhões de seis- dólares. E comeu a banana. 6,2. Pagou 6 milhões e 200 mil dólares pela banana. É, E sabe para quê? Para ter o prazer de comer a banana. é, é Ele verdade. comeu a banana e disse que é a banana mais deliciosa do mundo. Quer dizer, esse cidadão que é um exibicionista, um financista exibicionista, deve estar envolvido em milhões de falcatruas, foi o que ganhou o prêmio maior, foi o que mais investiu na criptomoeda do Donald Trump. E tem o seguinte: quem não investe na criptomoeda do Donald Trump tem um outro direito, quer dizer, uma prerrogativa, digamos. Pode investir na criptomoeda da Melania Trump, que é a mulher do Donald Trump. Então, isso não é uma família, Rodovais, isso, está entendendo? É o quê? É o quê? Se não é uma Mas me família, é o lembra quê? muito O Poderoso Chefão, aquele filme do Marlon Brando. Sim, claro. É verdade. É verdade. Mas antigamente se usava a expressão da banana, quer dizer, yes, nós temos banana, a gente já estava achando que esse governo do Trump, figurativamente, estava parecendo um governo de yes, nós temos banana. É, Agora não é só figurativamente, agora é literalmente, literalmente. literalmente vai virar um É. governo do no yes, nós temos banana. E nós Com, vamos ter que com mudar, essa então, imagem que nós vai vamos ficar. ter, e nós vamos ter que mudar o nome, então, do nosso programa aqui.
Eu não sei Não, como é que nós vai temos fazer. direito. Yes, você sabe a história do Yes, nós temos bananas, né? Havia uma música dos Estados Unidos debochando dos imigrantes latinos ou hispânicos, como eles chamam. Era, era No, we have no bananas. E o Almirante, em resposta, fez uma música no Brasil, Yes, we have bananas, como resposta àquilo. Tá entendendo? Agora, o que Ah, acontece é o seguinte: está se provando definitivamente, nós podemos ser a República das Bananas, a Colômbia, a Venezuela, a Costa Rica, El Salvador, tudo bem, mas os Estados Unidos também estão sendo, com o governo Donald Trump, a República das Bananas. E a última coisa que o Donald Trump fez, eu estava vendo agora na televisão, ele agora, você deve lembrar da história dos 134% de tarifas que ele ia impor à China, e no fim China, não foi nada disso, reduziu cento e para trinta e cinco 24, 34%, sei lá, 24%. Agora ele está ameaçando 50% de todos os produtos da União Europeia. E eu acabei de ver na televisão, perguntaram a ele: isso é uma jogada sua para negociar? Ele falou: não, não, absolutamente não vai ter negócio nenhum, é 50% de tarifas, estamos conversando e não vou reduzir nenhum centavo. Todo mundo sabe que é mentira. Daqui a pouco ele vai chegar a tá entendendo? Chega a um acordo lá, diminui, baixa as tarifas, porque isso é uma maluquice completa. E agora, qual é a grande virtude, se podemos dizer assim, do Donald Trump? É que ele mente e segue em frente. Então, no dia seguinte já é uma outra mentira e as pessoas não têm capacidade de acompanhar. É tanta mentira uma atrás das outras que ele não precisa ficar, tá Pois entendendo? é, José Inácio, mas o que me espanta nisso tudo, o que me espanta nisso tudo é a passividade do Partido Democrata. É, O Partido Democrata não faz nada, não reage, não é, critica, não acusa, nada. É espantoso esse silêncio com que E é por isso, talvez, que o Trump deita e rola. é. Porque ele não encontra oposição, uma oposição política que seja. Porque se for esperar pelas pessoas, vai juntar uma meia dúzia de pessoas com os cartazes na mão, dando volta ali em torno da Casa Branca. Quer dizer, o Partido Democrata é o Partido Democrático. Você aí me diz, é democrata, Partido É Partido Democrático. Democrata, Democrata. Então, Partido Democrata é que tem que se manifestar, porra. E não se manifesta, e não faz Alguns, barulho, alguns, alguns nada. se manifestam, alguns se manifestam. Assim, uma coisa isolada, não é uma atitude partidária. De repente, um cara se levanta lá na Câmara, um deputado, e fala três ou quatro coisas criticando o Trump. Não é assim que a banda toca, porra. É. Agora eu quero dizer uma outra coisa para você, montando de ganso para pato, como diria a Marta, minha mulher. Diga É, lá. Você que conhece a história universal, desde os primórdios, desde a aurora dos tempos, você já viu um massacre ou conhece algum massacre ao longo dessa história semelhante ao que está ocorrendo lá em Gaza com os israelenses, com Netanyahu? Ou seja, tem alguma coisa mais cruel e mais massacrante do que o que está ocorrendo lá? Já teve ao longo da história? Nem o Átila, rei dos Hunos, por onde a grama não crescia, por onde ele passava, era capaz de morrer de vergonha, pô, diante Não, teve o Holocausto, né? Do qual os Mas não judeus era uma guerra. morriam. O Holocausto não era exatamente uma disputa. Quer dizer, eles já pegavam as pessoas É. desarmadas e jogavam dentro de um forno. Teve o Holocausto. Tá bom. Agora, Agora, o mais triste disso tudo é que justamente o povo que sofreu com os pogroms e com o Holocausto está no momento, graças a esse governo que está instalado, porque não vamos culpar aqui os judeus. claro que não. Ao governo do senhor Benjamin Netanyahu, que é o governo do momento em Israel, como o Donald Trump é o governo do momento nos Estados Unidos. Mas esse povo que sofreu com o Holocausto agora está sendo visto pelo resto do mundo como um povo que está impondo genocídio a um outro povo. Quer dizer, nós estamos tendo uma reviravolta histórica. E isso vem causando, Novaes, uma reação mundial. E
com consequências trágicas. Você soube, Verdade. agora houve em Washington, Casal, né? Casal que foi assassinado, foi do morto. casal E de o cara judeus nem é palestino, o cara tem um nome Cucarátil, porra. hispânico, hispânico, exatamente. Quer dizer, não é É, nem palestino, como você diz, não é é, nem palestino, mas o sujeito fala. Agora, isso mostra também uma outra coisa. Primeiro, mostra que esse conflito, eu já falei isso diversas vezes, não tem solução. Isso é um conflito não baseado em tem, religião, claro. e conflito que é baseado em religião não tem solução. Agora, mostra também o seguinte: como nos Estados Unidos, com que facilidade nos Estados Unidos um cidadão sai de sua casa com um revólver e embarca num avião e voa de Chicago para Washington, a capital Posso, né? americana, levando um revólver. Ele botou na bagagem e declarou: estou levando um revólver. Ah, não tem problema, segue adiante. Entendeu? Quer dizer, ele chegou lá e matou esse casal. É. Aliás, uma coisa curiosa desse casal é que o homem, que seria o noivo, O rapaz lá, o rapaz israelense, né? ele se declarou cristão, mas na embaixada consta ele se declarando como judeu. O caso é o seguinte: ele é filho de uma ah, mãe cristã com um pai judeu. Então não se sabe exatamente se ele era cristão, se ele era judeu, mas não vem ao caso. Ele foi assassinado junto com a sua noiva, que era judia, nascida nos Estados Unidos, mas judia. E eles iam fazer uma visita à família dele em Israel, e lá ele ia pedir a moça em casamento. Quer dizer, é uma tragédia. Agora, uma tragédia que se explica, entre outras coisas, por esses desmandos do Donald Trump, que inventa coisas, porque esse negócio de genocídio na África do Sul, isso não existe. Quer dizer, o que Não existe. existiu. A gente viu aqui, ele mostrou, inclusive, você falou em vídeo, mas o que a gente viu aqui nos jornais da televisão, foram fotos, É, fotos tiradas dessa situação lá no Congo, que ele transferiu a seu bel prazer para a África do Sul para poder constranger lá o presidente da África do Sul, que chegou para ele e disse: Olha, se eu perseguisse os brancos, esses caras não estariam aqui. Ele foi junto com o ministro da Agricultura, parece, o ministro da Fazenda, ministros brancos do governo da África do Sul. Quer dizer, é um inclusive negócio absurdo. golfistas brancos. Sabe? Inclusive, o Ramaphosa teve uma ironia muito sutil. Ele disse ao Donald Trump: Mr. President, senhor presidente, se eu pudesse, eu lhe daria um avião de presente. Maravilha. Muito bom, muito bom. Donald Trump Agora, falou: olha, eu aceitaria. claro, pô, É, claro. Agora, o que me parece é o seguinte, que esse casal, inclusive, é, era crítico, apesar de trabalhar na embaixada lá, é, ele não assinava embaixo desse massacre que o é, Netanyahu está promovendo lá. Quer dizer, ele é. não era um partidário do Netanyahu. Não, E não, eu acho que a inclusive é gente tem que muito. separar as coisas, porque tem muito judeu aí, grande parte dos judeus aí pelo mundo afora, contesta ou critica ou está contra esse massacre completamente É. enlouquecido, alucinado do Netanyahu, pô. Tem Não, 14 mil crianças aí ameaçadas de morrer de fome. Como é que numa situação dessa, num mundo desses aqui, em que os caras vão para a Lua, vão para o raio que o parta, o nego morre de fome? Quer é. dizer, na África isso acontece ainda, mas é de se supor que em países mais civilizados isso não ocorra. E os É. garotos lá, os menores, as crianças, estão lá morrendo de fome porque o seu Netanyahu não deixa passar. E ninguém faz porra nenhuma, sabe? Ninguém faz nada. É só, não, vamos criticar, vamos contestar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas nada. Continua, porque quem está por trás de tudo isso, como você sabe, é o próprio Trump. O Trump abriu a porteira para o Netanyahu passar e fazer de Gaza uma terra sem dono para o Trump chegar lá e construir um resort, ou seja lá o que for. Riviera do Oriente Médio. Aqui nos Estados Unidos, há muitos judeus que são contra o que está acontecendo Claro, claro. em Gaza. Inclusive, alguns deles escrevem para o New York Times. Eu já falei do Thomas Friedman, há É, uma jornalista do New York Times, a Michelle Goldberg, judia, que escreve quase todo dia contra o que vem se passando lá em Gaza. E ela, inclusive, escreveu outro dia, e é verdade que por trás de tudo isso, Novaes, existe uma organização aqui nos Estados Unidos de direita, mas não são nem judeus, eles são evangélicos, acreditam
numa teoria maluca de que é preciso que os judeus ocupem toda aquela área para que Jesus Cristo volte à Terra. Tá entendendo? Então, essa turma é que está por trás, apoiam completamente tudo que o Netanyahu faz e apoiam também o governo do Donald Trump. Então, é uma situação muito complicada e, olha, vai ficar pior. À medida que o tempo passa, isso vai ficando cada vez mais. Onde é que isso vai parar, ninguém sabe. Eu estou muito pessimista em relação ao que pode acontecer nos Estados Unidos. Os desmandos do governo Trump são de tal ordem que vai acabar. Alguma coisa estranha vai acontecer nesse país. Mas sabe o que é que o Trump, o que é que sustenta o Trump e vai sustentá-lo ao longo dos tempos? É, são esses bilionários a quem ele oferece jantares e É. convespotes e reuniões, Muitos porque, deles estrangeiros, né? Como o caso desse chinês, claro, como o porque caso do Elon ele está Musk. defendendo aí o capital à moda dele, É. a uma forma inteiramente translocada, ele está aí defendendo o capital, defendendo os ricos, pô. E os ricos não, os riquíssimos, os bilionários, os trilionários, né? É. Como esse chinês aí que comeu a banana que ele comprou por 100 milhões de dólares. Eu sei. Devia ter enfiado a banana em outro E lugar. ontem foi o grande destaque do jantar do Donald Trump. Agora, eu li também na imprensa brasileira que a turma do Bolsonaro está com muitas esperanças de que o Alexandre de Moraes venha a ser punido pelo governo dos Estados Unidos. Ah, isso é um absurdo. Isso Mas é uma piada, como é porra. que é a história? Não, até por acaso alguém, alguma autoridade aí fez um comentário que isso fica parecendo que nós somos uma república das bananas. Quer É, dizer, o cara ir lá também nos Estados somos. Unidos É, fazer uma queixa, olha, o Alexandre de Moraes está perseguindo meu pai, então nós vamos tomar uma providência com relação a... E se meter aqui na política, na vida do Brasil, isso é uma piada, isso é uma coisa ridícula. Mais ridículo ainda são esses caras, essa família, que está indo lá se queixar aos Estados Unidos do comportamento do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é uma das poucas pessoas hoje em dia que eu acho que tem condições até de ser presidente da República aqui nesse país. bom, o Novaes, realmente é uma coisa interessante. Agora tem um assunto aí que eu ia falar sobre o Donald Trump, questão daqui a pouco eu me lembro. Eu falo aí um pouquinho do Botafogo. Botafogo, Campeonato Brasileiro, como é que é das coisas? Botafogo hoje. Ontem o Botafogo foi jogar pela Copa do Brasil contra o Capital. O Ah, Capital é um time de Brasília. O jogo foi é, lá no Mané Garrincha, em Brasília. é, O Botafogo já tinha ganho de 4-0 aqui, podia perder lá até de 3, é, mas perdeu de 1. é, De um time que eu acho que a gente, na época do Jornal do Brasil, se a gente juntasse 11, era é, capaz de ganhar desse time, desse Capital, que é é, um time lá é, de Brasília. Pô. é. Mas, de qualquer maneira, ele se classificou, como o Flamengo, como o Fluminense e como o Vasco, se classificaram para as oitavas de final da Copa do Brasil. Porque agora nós estamos na Copa do Brasil. Esse calendário é um calendário tão maluco que uma semana você tem Copa do Brasil, depois tem Libertadores, depois tem o Campeonato Brasileiro, e Depois tem o Campeonato Mundial de Clubes, né? agora vai parar tudo. Acontece, mês que vem aqui. Agora, Agora, eu me lembrei do que eu queria falar. O governo, falando aí no governo Donald Trump, uma das coisas mais interessantes é que o Donald Trump ele se comunica num linguajar quase infantil, né? Ele cria é, expressões, né? Ainda agora ele está falando do com que ele. aquela boquinha, né? Aquela É, boquinha. ele criou um negócio aí chamado a Big Beautiful Bill. Big Beautiful Bill é um projeto de lei que passou na Câmara dos Deputados e que vai cortar assistência médica à população pobre. Vai ser uma tragédia, vai beneficiar os já muito ricos, os bilionários, diminuindo os impostos que eles têm que pagar. Passou por um voto, mas passou na Câmara dos Deputados, agora está no Senado, tá entendendo? E vamos ver o que vai acontecer, porque tá entendendo? Ainda outro dia eu estava vendo um historiador de história econômica dizendo isso não vai acabar bem, porque isso não pode, da maneira como as coisas estão sendo feitas aqui nos Estados Unidos, a economia do país vai acabar afundando. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver.
Antes de você encerrar, então, aí eu quero só um voto de pesar aqui pela morte do Sebastião Salgado, Eu né? O nosso soube, eu soube. grande. Grande Foi fotógrafo. hoje, foi hoje, foi hoje. O nosso grande fotógrafo aí que honrou aí as cores do país pelo mundo afora. Uma figura extraordinária, não só como fotógrafo, como ser humano também. E foi embora hoje aos 81 anos. É. Então, eu quero deixar aqui o meu voto de pesar. Muito bem. Acabamos? Não. Não, eu, Encerramos? pô, Eu eu quero acho, dizer a você o não sei se seguinte. você tenha mais algum assunto aí por mim. Eu acho que eu tinha feito uma pauta. Aliás, eu não sou muito bom para essas coisas, mas eu tinha feito uma pauta. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Falei da mulher aí contra Harvard, a guerra do Trump contra a energia limpa, o jantar especial para os bilionários e pedi a sua opinião sobre o Carlo Ancelotti, a chegada dele aí. Vamos ver o que que vai acontecer. Ah, e outro dia eu dei uma entrevista, já que temos ainda aqui algum tempinho, não sei se você viu, fui entrevistado aqui sobre Eu não vi, Copa eu do não Mundo de vi. 1978, aqui por um americano. E, inclusive, isso está no www.joseináciowerneck.com. Quem for lá vai ver. Você sabe que o nosso YouTube sempre entra nesse website. No momento, é sempre o mais recente está lá. Então, o mais recente é esse, em que eu estou falando em inglês, para quem quiser entender bem o inglês. Eu vi, mas não abri. Eu não abri, eu vi, entrou lá no meu Zap, mas eu não li. Mas de qualquer maneira ele já vai ser superado hoje pelo nosso YouTube de hoje, que vai entrar daqui a meia hora. Mas quem quiser pode entrar nos YouTubes antigos e pode ver isso. O nosso tempo está chegando ao fim, a não ser que você tenha mais alguma coisa. Não, não, eu só quero dizer a você o seguinte: eu estou viajando dia 12 de junho agora, estou indo para a Espanha e É, vou ficar lá até o final do mês. 12 de E junho cai que dia da semana? 12 de junho, acho que cai numa quinta-feira. Quinta-feira. Então, eu não sei como é que nós vamos proceder aí, se Vamos, eu vamos combinar. Você sabe faço que o dia programa 10 de de junho, lá. 10 de junho eu vou ganhar o meu dente, né? Aquele implante. Ah, Vamos julho ou ver se eu junho? faço ainda um último YouTube com você com o meu dente novo. Maravilha, maravilha. Mas olha aqui, então a gente, semana que vem, a A gente gente resolve como é que a gente vai montar aí esse mês de junho. Tá bom? combinado. A gente conversa semana que vem. Um abraço. Valeu. Tá? Outro grande. Até a Tchau, tchau, querido. sexta-feira. Valeu. Tchau, tchau.